Olá, seja bem-vindo ao Politibus, nos bastidores do poder. Eu sou Gabriel Bus e hoje, dia 22 de maio, eu conversei com o deputado federal Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Ele que é líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele exerce essa função ali dentro da Câmara desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ele que foi nomeado no dia 14 de janeiro de 2019, antes mesmo do Congresso iniciar suas atividades naquele ano. Eu conversei com o deputado que defende todas as pautas, e articula as pautas do governo ali dentro do Congresso sobre a sua engrenagem na política, ele que tem uma carreira militar. Também falei sobre sua liderança, sobre as propostas tanto dele quanto do governo durante a pandemia da Covid-19. Também falei da aproximação do presidente Bolsonaro com o Centrão, a militarização do Ministério da Saúde. Essa semana nós tivemos 14 nomeações de militares no Ministério da Saúde. Falei também sobre a agenda pós-pandemia. Será que as reformas vêm? Tudo isso você confere a partir de agora na minha conversa, então, com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo. Para quem não sabe, o líder do governo na Câmara vai sempre defender as pautas do governo. Então ele vai sempre tratar ali, articular com todos os parlamentares o que o governo pensa sobre o que está sendo discutido, sobre a matéria que está sendo discutida, a proposta que está sendo discutida. Então confira agora a entrevista com o deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Oi, Gabriel? Deputado. Como é que tá aí? Isso, sou eu mesmo. Tudo tranquilo. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, por deixar um tempo para a gente conversar. Sei que a agenda é bem apertada e obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo ao podcast. Agradeço, meu amigo. Eu que agradeço, sempre à disposição. Deputado, eu gostaria de começar falando um pouquinho. A gente tem o costume de fazer o nosso ouvinte conhecer um pouco do parlamentar que a gente está entrevistando, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do início, porque eu percebi que o senhor tem uma carreira militar, né? É advogado também, já foi premiado, e eu gostaria de também já emendar uma segunda pergunta, que é a questão: por que o senhor resolveu entrar no cenário político ali em 2018? Bom, Gabriel, eu realmente fiquei 21 anos no Exército Brasileiro, né? Entrei com 16 anos, por concurso para a Escola Preparatória de Cadetes e depois para a Academia Militar das Agulhas Negras. A mesma academia que o presidente estudou, que o Mourão, que o Tarcísio, que o Heleno, que o Wagner, que o Braga Neto, que o Ramos. Então, as Agulhas Negras a Academia Militar das Agulhas Negras, que é descendente, lá está na mesma linha da Real Academia Militar, que foi fundada logo depois da chegada da família real aqui. Ela foi fundada em 1810, né? A família real chegou em 1808. Então é uma academia muito tradicional, né? E eu me formei lá em 1998. Sim. E eu fiquei 21 anos no Exército, né? Eu entrei em 94, me formei em 98. Em 2015, então, eu fiz o concurso para a Câmara dos Deputados, o mesmo concurso que o Tarcísio, que é ministro da Infraestrutura, fez. Eu fiz para a área de Segurança e Defesa, ele fez para a área de Transportes. Depois, lá na Câmara, eu acabei conhecendo o então deputado Jair Bolsonaro. A gente ficou amigo, ficou próximo. E depois, na sequência, eu fiz alguns trabalhos para ele, na área de segurança e defesa, e aí houve uma aproximação técnica, e depois, quando eu decidi lá no final de 2016, por aí, que eu iria me candidatar, houve uma aproximação política. Sim. E eu fui muito inspirado pela atitude do presidente de querer confrontar o quadro que nós tínhamos e temos em grande medida ainda no Brasil, né, e de querer levar as ideias conservadoras, né, de querer defender o liberalismo econômico. E aí, então, me inspirei no presidente, fiz campanha, como milhões de brasileiros aí, para o presidente e também para o nosso projeto. E, graças a Deus, deu certo. Minha primeira eleição, e já para deputado federal, e na sequência fui escolhido líder do governo Bolsonaro, que também foi tem sido um grande desafio,
Uhum. Mas também eu acho que, a despeito de todos os obstáculos que nós superamos aí, a gente tem um grande orgulho, né, de ter conseguido superar e estar Sim. avançando. Deputado, o senhor comentou da liderança e, de fato, o senhor já entrou líder do governo ali no primeiro mandato, né? Começando na casa. Esse foi o maior desafio que você sentiu sendo, né? Já tendo um primeiro mandato, já tendo essa responsabilidade da liderança do governo na Câmara? Isso foi um desafio enorme, né, Gabriel? Porque, Uhum, imagina, eu estava fazendo várias adaptações ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa é sair do mundo, vamos dizer, do mundo. Eu estava já no serviço público, mas como servidor, né? E de sim. repente sair do mundo técnico para o mundo político. Já é uma Uhum, adaptação grande. E eu já era servidor da própria casa, servidor concursado, mas da própria Câmara. E outra uhum, coisa é você, além de fazer essa adaptação para o mundo político, você ainda ser escolhido líder do governo, que é uma grande dificuldade, que são 513 deputados, são 24 partidos políticos representados, né? Nós uhum. estamos falando de 22 ministérios, e esses partidos políticos e esses deputados têm a, a, vamos dizer, a intenção ou tá me fugindo a palavra, a expectativa, Sim, exatamente, de acessar os ministérios através da liderança do governo. Então, são 25 comissões permanentes, mas tem uma série de comissões temporárias, comissões especiais, parlamentares de inquérito. sim. Então, é um desafio muito grande. Por essas comissões passam 350 proposições legislativas por semana. Uhum, Então, foi sempre um grande desafio. Nós aprovamos ano passado a reforma da Previdência, aprovamos a, a reforma da proteção social dos militares e a sim. reestruturação da carreira, né, dos militares das Forças Armadas e das polícias. Nós Uhum, aprovamos também o Acordo de Alcântara, a liberdade econômica, reduzimos a estrutura do Estado com a medida provisória 870, combatemos as fraudes no INSS com a medida provisória 871. Então nós uhum. fizemos grandes vitórias ano passado e esse ano também já tivemos aí no enfrentamento ao Covid-19, estamos tendo grandes vitórias também. Aprovamos a calamidade pública, a decretação da calamidade pública, aprovamos orçamento de guerra, aprovamos a ajuda de estados e municípios, e temos avançado em várias outras pautas, como ontem mesmo aprovamos a questão da flexibilização das regras para fabricação dos respiradores, uso de máscaras. Aprovamos uma série de matérias junto com o parlamento, mas defendendo as teses do governo. É realmente um grande desafio, mas que nós temos sido vitoriosos aí junto com o nosso governo Bolsonaro. Certo. Deputado, ali em 2019 a gente teve realmente uma das reformas que vários governos anteriores não conseguiram aprovar, que foi a da Previdência, mas a gente também teve alguns problemas do governo com o Congresso. O senhor acredita que falta de uma base ao presidente Bolsonaro naquele ano, no caso ano passado, foi prejudicial? Uma base que eu digo mais consolidada, porque a gente tinha alguns os deputados, né, mas o PSL, o próprio partido ao qual o senhor ainda está, rachou ali a partir de outubro, quando o presidente anunciou sua saída, né? Então, olha só, cara, como eu te falei, eu nunca tinha sido político na vida, então eu não sei, as experiências são todas inovadoras para mim. Sim. Mas o que eu tenho conversado com os políticos mais antigos, é, todo primeiro ano de governo e de legislatura são momentos tensos, porque você está formando a base, você está formando um novo governo, que tem que se organizar. Mesmo as forças dentro do parlamento também estão se testando e vão se organizar. Então, são vários fatores que conturbam essa relação. O presidente também foi eleito confrontando a maioria dos partidos políticos que têm representação na Câmara. Sim. E era preciso dar um tempo de depuração para que, vamos dizer assim, as feridas decorrentes dos embates da eleição se curassem ao longo do ano passado. E Uhum. isso foi ocorrendo de maneira que hoje é possível que haja essa aproximação
sem que, é, sem que isso represente qualquer retrocesso na defesa das pautas anticorrupção ou das pautas da ética, da moralidade por parte do governo. Então, é importante que nós tenhamos uma base hoje, inclusive Uhum. para poder aprovar matérias relevantes e matérias necessárias para esse momento de enfrentamento do Covid-19. Então, Sim. assim, ter uma base facilita isso, ao mesmo tempo que eu reforço, o Uhum. presidente não tem qualquer disposição, vontade, nem nós também, lógico que não, de retornarmos às práticas do passado. Na verdade, compor uma base é algo natural da democracia e nós vamos fazer dentro dos parâmetros republicanos e dos parâmetros da moralidade, nos mantendo sempre alinhados com aquilo que é correto. Sim. Inclusive, só para a gente encerrar esse assunto, passar para o assunto da pandemia, o presidente tem se aproximado dos partidos do bloco do Centrão, inclusive tem se reunido e tal, justamente como o senhor falou, faz parte da democracia construir uma base. Acontece que o presidente fazia muitas críticas ao Centrão. Essa mudança de postura se dá porque o presidente resolveu abrir diálogo? Não, então, olha só, tem muita gente caracterizando como sendo uma mudança de postura Uhum, ou uma traição, vamos dizer, aquilo que foi defendido, né? Uma mudança em relação àquilo que foi defendido na campanha. E na minha sim. visão não há qualquer mudança no seguinte sentido. As críticas que nós fazíamos eram e sempre serão em relação às práticas. Uhum, Né? As práticas do passado, como por exemplo, você é, levar para dentro do Palácio do Planalto, como os governos petistas fizeram, né, em que o presidente da República era o criminoso. Né? Ele era o cara que coordenava não a construção da base, mas a compra de votos por meio de propina. uhum, Isso é algo errado que o presidente denunciou e que jamais será feito no nosso governo. Agora, você compor, por exemplo, é, possibilitando a indicação de cargos. sim. Quem apresentou para o presidente Bolsonaro o Tarcísio, ministro Tarcísio da Infraestrutura, fui eu. Uhum, Isso foi uma indicação política? Bom, alguém pode caracterizar como sendo uma indicação política porque eu já tinha sido eleito. Agora, em alguma medida atinge o excepcional trabalho que o Tarcísio está fazendo à frente da pasta dele? Não. uhum, Então, nós temos que diferenciar exatamente os limites, traçar os limites daquilo que é lícito nessa composição, daquilo que é ilícito. É lícito, por exemplo, um deputado querer levar para sua base recursos, por exemplo, para combater o coronavírus? Melhor, é lícito, mas não é só lícito. É lícito e é esperado dele e as pessoas querem que ele faça isso, porque vai possibilitar a compra de respiradores, a equipagem de leitos, né, a contratação de novos profissionais de saúde, a realização de pesquisas para a busca da vacina ou para a busca de tratamento. Então, o deputado que consegue levar recursos para a sua base, ele é um deputado eficiente. E se sim. isso faz com que eles se sintam mais próximos do governo, ótimo. Agora, de novo, se a pessoa indica alguém para fazer o mal feito, para poder roubar, desviar recursos, então esse cara tem que ser punido, tanto o parlamentar quanto o gestor na ponta da linha. Se Uhum, ele indica um recurso e faz alguma coisa na ponta da linha para fraudar a licitação, para desviar recursos, de novo, tem que ser preso, tem que ser punido, sim. entendeu? Então, agora, os limites estão exatamente no que a lei permite, a Constituição permite. Nós vamos sempre ficar ao lado da lei e ao lado da Constituição. Sim. Então o senhor não acredita que, por exemplo, seria um toma lá da cá, como alguns classificam? Não, o tomar lá da cá que nós criticávamos tinha a ver com Uhum. esse lado ilícito da coisa. E Sim. mesmo essa composição, pelo menos da minha parte, eu como líder do governo, é lógico que eu quero convencer o máximo possível de deputados para votarem com as nossas teses. Sim. Mas nunca vai ser nos termos de, você recebeu a emenda tal, então por isso você tem que votar, entendeu? Sim. Ou você tem o cargo tal, então por isso você tem que votar. E isso também, na minha visão, isso não vai ocorrer e isso poderia ser caracterizado, sei lá, como alguma coisa antiética, eu não sei, mas isso não vai ocorrer.
A questão é, os deputados precisam dar satisfação para suas bases eleitorais e as pessoas precisam ter acesso aos recursos federais. Quando o deputado ele faz campanha, ele passa a conhecer os rincões mais, às vezes até esquecidos e abandonados das pequenas cidades. E quando ele manda um Uhum. recurso para lá, ele tá dando capilaridade para a ação do governo federal. Sim. Capilaridade que muitas vezes o burocrata sentado lá no ar-condicionado de Brasília, ou mesmo aqui de Goiânia, ou de Curitiba, ou de Florianópolis, ou das grandes capitais, que Uhum. eles não têm, entendeu? Eles Sim. não conseguem acessar se não fosse o deputado que percorreu pedindo voto lá, aquela cidadezinha menor lá, e identificou que ali precisa de uma ponte. E quando ele volta para Brasília, na oportunidade que ele tem, ele indica a ponte para. E vai chegar a ponte lá para aquele povoado, que de maneira diferente, se não houvesse o deputado brigando pelaquela comunidade, Uhum. provavelmente jamais aquela ponte chegaria, entendeu? Sim, sim. Deputado, falando agora da pandemia, a gente já teve algumas propostas que foram, inclusive, aprovadas em tempo recorde na Câmara, no Senado. Eu gostaria de saber se o senhor ainda tem alguma pauta sua, como deputado, que o senhor gostaria de aprovar durante esse período de pandemia. Então, eu tenho ficado, Gabriel, muito voltado para defender as pautas do governo, Sim. né? Eu até tinha algo na área, na área tributária que eu estava em conversa com o governo, a equipe econômica, para não apresentar sem ter uma sinalização positiva Uhum. deles e não causar algum tipo de constrangimento para o governo, né? Sim. E depois eu estou ainda apurando se isso pode ser feito por portaria ou por um decreto, ao invés de fazer por lei, para inclusive não é, petrificar uma política pública num projeto de lei, e sendo que ele pode ser feito por portaria, inclusive para poder possibilitar atualizações de acordo com a mudança dos cenários, entendeu? Sim. Então pode ser que eu aprove, pode ser que eu apresente algum projeto de lei nessa linha para ajudar as empresas nesse momento da crise, né, para salvar os empregos, mas ainda estamos em conversa. Certo. Tem um projeto, na verdade tem uma pesquisa, perdão, do Sebrae que fala que os pequenos empresários, principalmente os MEIs, estão tendo uma dificuldade de acessar o crédito, acessar créditos de empréstimo. O governo, inclusive, prometeu que os créditos a micro e pequenas empresas devem sair até a próxima semana. Já não deveria ter saído, deputado, porque assim, a gente tem várias pequenas empresas pelo país, né? E acredito que eles são os mais afetados nesse momento, porque realmente muitos deles não tinham uma poupança, vamos dizer assim, para manter os Ó, negócios nesse momento que estão fechados ou que estão reduzidos. Gabriel, o governo federal já adotou mais de 600 ações ministeriais, interministeriais, executivas, legislativas, normativas. Já foram anunciados mais de 1,7 trilhão de reais em apoio a informais, a empresários, a empresas, aos bancos, às indústrias, aos estados, aos municípios. Então, assim, o governo está fazendo todo o esforço possível para agilizar esses apoios. É lógico que os microempresários são prioridade para nós, porque são os que mais ou geram milhões e milhões de empregos no país. Agora é preciso dar, assim, não é lógico, o governo tem que fazer o mais rápido possível e está fazendo. Mas como Uhum. são muitas ações acontecendo ao mesmo tempo, é natural que haja algum faseamento nas ações, né? Então, foram priorizados os informais, nós temos a medida provisória 936, que trata dos trabalhadores formais, aquela Sim, possibilidade de redução da jornada de trabalho e da suspensão do contrato de trabalho. Então, assim, o governo vai fazer todo o esforço para que o crédito chegue na ponta da linha dos microempresários o mais rápido possível. uhum. A questão está fazendo. A questão é que realmente são muitas ações ao mesmo tempo e é preciso ter só um pouquinho de compreensão desse momento de concatenar todas as ações e fazer com que elas se tornem realmente efetivas. Certo.
Com relação, deputado, àquela polêmica que teve da ajuda aos estados e municípios, o senhor acabou seguindo uma orientação do presidente naquela noite e acabou que o presidente depois mudou, falando que ouviria o ministro Paulo Guedes. O senhor, inclusive, falou, né? Estou aqui para defender os interesses do governo e não do ministério específico. Como que o senhor avalia esse momento? Porque acabou que o governo orientou de uma forma e depois acabou que o presidente mudou o discurso depois na frente do Paulo Gabriel, Guedes. eu vou dizer assim, o processo legislativo, ele é um processo complexo. Uhum, Eu digo que ele é complexo, não só no sentido leigo da palavra, de que é um processo dificultoso, né, um processo difícil, com grandes dificuldades, mas é porque ele é um processo complexo, porque ele pode começar num poder, ele passa, lógico, necessariamente pelo poder legislativo, mas ele termina no poder, ou ele termina não, ele passa também pelo poder executivo. sim. E cada fase tem uma decisão adequada ao momento. Uhum, Quando eu liguei para o presidente da República, naquela fase da votação na Câmara dos Deputados, para tratar sobre a votação daquele destaque em particular, né, que dizia respeito a retirar a expressão lá, ou a frase, desde que diretamente envolvidos com o combate ao Covid, para diversas categorias, a avaliação minha, e o presidente concordou e determinou que nós fizéssemos desse jeito, era que seria uma sinalização muito ruim naquele momento, o governo orientar contrariamente, sendo que realmente os diversos profissionais de diversas carreiras estão na ponta da linha fazendo um combate efetivo, né? E precisam ter as suas atividades valorizadas, mas sem prejuízo de uma avaliação futura, uma reavaliação futura, como foi feita, e com uma decisão diferente. O presidente tem a prerrogativa de exercer a questão do veto ou não veto, assim como o parlamento teve a prerrogativa de aprovar, né, e sim. teria também de rejeitar. Então eu não vejo eu vejo como natural, eu vejo como do próprio processo, resultante da complexidade do processo, e acho que o presidente, acho não, tenho certeza absoluta que ele vai tomar a melhor decisão para o país e para as categorias, né, entendendo que esse é um momento difícil, né, em que todos nós temos que fazer sacrifícios em prol do benefício da nação. Então eu vejo com tranquilidade. Acho que o Sim. presidente agiu corretamente quando nos orientou a votar daquela maneira e vai agir corretamente agora, independente de qual seja a decisão dele no veto. Certo. Mais uma só sobre a pandemia, a questão da militarização do Ministério da Saúde. A gente percebeu nos últimos dias Cara, bastante nomeações. E também hoje a gente também teve a exoneração do secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, porque ele tinha se posicionado contra o uso da cloroquina em pacientes iniciais. Como que o senhor vê essas nomeações de militares, o senhor que é um militar, e essa exoneração agora de manhã, que foi a pedido, né, do Antônio Carlos, por não concordar com esse protocolo da cloroquina? olha só, o presidente da República, ele é o chefe da administração pública federal, né? Uhum, Ele tem a prerrogativa, e vou dizer que o dever até, de colocar pessoas nos cargos que tenham alinhamento com as políticas públicas que ele quer desenvolver. sim, Né? Ele tem defendido a questão da cloroquina e a questão de chegar a tratamentos que salvem vidas no Brasil, e o próprio Conselho Federal de Medicina já autorizou o uso, o Ministério da Saúde agora também autorizou, né, publicou um protocolo. Né? Então, eu acho que é importante que o presidente tenha pessoas alinhadas, militares ou civis, eu não vejo sendo pessoas honestas e preparadas, o fato de vestir a farda ou não, na minha visão, é indiferente. Desde que, lógico, e é isso que o presidente tem feito, escolhido pessoas que sejam efetivamente corretas e preparadas. certo. Deputado, a gente tem essa semana saiu na imprensa e eu tenho apurado juntamente com a minha equipe do podcast que há uma pressão para a troca da liderança do senhor
por alguns partidos da Câmara, ali o Progressistas e o Republicanos, e essa troca já veria sendo discutida por eles, que foi alguns partidos que se aproximaram do presidente nos últimos meses. O senhor tem alguma pretensão de deixar a liderança do governo? Gabriel, eu vou exercer essa função até quando o presidente achar que eu contribuo com o meu perfil, com as minhas características Uhum, para o governo, para o país. sim. Então eu estou muito tranquilo com isso. Eu acho que é normal qualquer função de proeminência, qualquer função que tenha algum destaque no Brasil vai ser sempre alvo de pressões, né? Mas o presidente, por exemplo, do Republicanos, que é o Marcos Pereira, me procurou ontem, me mostrou, falou comigo sobre que ele não apoia qualquer troca na liderança. Uhum, E eu tenho setores do próprio Partido Progressista que também nos apoiam. Então, sim. assim, eu acho que é normal da política, ninguém é unanimidade em momento algum, nem Sim, será. E eu estou à disposição do presidente para cumprir qualquer missão em prol do Brasil, entendeu? Então, sim. na liderança ou fora da liderança, para mim a liderança do governo é uma missão. E Uhum, eu estou cumprindo ela da melhor forma possível, com toda a minha energia, desde 14 de janeiro do ano passado, antes mesmo da posse. sim, Então, estou pronto para qualquer missão. certo. E eu tenho duas últimas perguntas. A primeira é a questão de como que o que o senhor defende nesse momento na questão da decisão do Celso de Mello, do ministro Celso de Mello, que deve sair hoje, e Sobre a questão da divulgação do vídeo? do vídeo da reunião ministerial, e como que o senhor vê essa investigação e essa acusação do ex-ministro Sérgio Moro. Bom, não faz qualquer sentido permitir a divulgação total do vídeo, entendeu? Uhum, Porque as reuniões ministeriais, elas tratam de questões como, por exemplo, a política externa, que sim, tem que ser discutidas com franqueza. Só que a franqueza com que se discute esses temas no âmbito reservado, se publicado, pode causar até um desentendimento entre países, entendeu? sim, Prejudicar nossas relações comerciais. Então, eu acho que não faz com nenhum sentido a publicação da íntegra do vídeo. Acho que uhum, é importante que seja publicado aquilo que diz respeito ao inquérito. O próprio presidente já falou isso, uhum, né, que ele concordaria com isso, mas publicar a íntegra do vídeo, expondo, né, essas discussões mais francas sobre os rumos da nossa política externa, acho que isso não vai ajudar o Brasil, não vai ajudar ninguém, na verdade. sim, E com relação às denúncias, né, eu acho que nós vamos ser sempre muito gratos e admirar a coragem e a atuação técnica do então juiz Sérgio Moro. uhum, Mas, de outro lado, nós temos que dizer que a maneira como ele se portou, né, quando a saída do governo foi uma maneira muito inadequada. uhum, As pessoas se decepcionaram muito com ele, né, e essa insistência agora dele e da defesa dele, né, de caracterizar o presidente como um criminoso, como alguém que tenha feito alguma coisa errada, diante até da comprovada já, da evidente inexistência de provas, entendeu? Tanto da alegada interferência na Polícia Federal, que não aconteceu, nem em termos de intenção, ou uhum, mesmo dos pedidos de informações que aconteceram, mas referente especificamente a dados de inteligência, não a dados de investigação sigilosos. uhum, Então, assim, para mim tá muito claro que é uma atuação política do Moro, sim, em que ele deixou a toga e está querendo ser político, mas utilizando-se de meios que está evidenciando uma personalidade narcisista e, inclusive, decepcionando muitas pessoas. certo. E a última pergunta é se o senhor também defende que, logo após o período pior da pandemia passar aqui no Brasil, as propostas de reformas voltem a ser discutidas e, se possível, aprovadas ainda no 2020. Sim, nós precisamos retomar essa agenda das reformas o quanto antes, a tributária, administrativa, revisão do Pacto Federativo, aquela PEC dos fundos é a PEC emergencial, também até o próprio plano Mansueto original, o quanto Uhum, antes. Ontem mesmo conversei com o presidente Rodrigo Maia
E ele acha que a gente consegue retomar já a partir do meados do mês que vem. Certo. E por Tá último, bom? que a gente faz a pergunta tradicional para todos os parlamentares, é que se sua carreira, deputado política, acabasse hoje, qual o legado que você gostaria de deixar para o país? Um legado de compromisso com a coisa pública, de compromisso com o trabalho dedicado, né, o trabalho honesto, de o compromisso com a mudança do país. Acho que, lógico, uma contribuição muito pequena, porque eu sou deputado de primeiro mandato, estou iniciando a carreira política, mas dentro das minhas possibilidades e limitações, contribuir um pouquinho para isso. Acho que já seria muito bom. Sim, com certeza. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter respondido a todas as perguntas. Tá bom, muito obrigado, Gabriel. Bom dia, um abraço. Tchau, Valeu, até tchau. mais. Muito bem, você acabou de ouvir mais uma entrevista exclusiva do Politibuzz. Aqui nós sempre priorizamos trazer exclusivas para vocês com pessoas que sejam da relevância, de renome da política nacional. Nós agradecemos mais uma vez ao líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, ele que separou um tempo ali, um tempo precioso, porque a liderança do governo sempre tem vários compromissos, então nós agradecemos e agradecemos a você, nosso ouvinte, que também esteve conosco até agora. Queremos dizer e relembrar a você que agora nós também temos um site, o politibuzz.org. Lá você pode acompanhar os bastidores, repercussões, colunas de opinião, tudinho lá no politibuzz.org, que agora traz os principais destaques da política da semana. Sabemos que nossos episódios estão reduzidos aqui no podcast durante esse período de pandemia, mas isso vai passar, nós temos certeza disso. Então não se esqueça de nos acompanhar também em nosso site. Lá nós temos atualizações diárias da política brasileira. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e em breve nós queremos trazer ainda mais entrevistas para vocês. Até o próximo episódio, um grande abraço, tchau, tchau!